Hoje, em Rompendo o Silêncio. O câncer é caracterizado pelo desenvolvimento de células anormais que se dividem incontrolavelmente e têm a capacidade de se infiltrar e destruir tecidos corporais normais. Quais são os sintomas? Quais são os fatores de risco? Como pode ser prevenido? Já vamos começar! Bem-vindo a mais um programa Rompendo o Silêncio, onde a gente vai estar hoje falando de um tema muito importante sobre a luta contra o câncer. A luta contra o câncer. Nós vamos ter um doutor especialista, um médico oncologista, que nos vai estar passando muitas informações a respeito dos tratamentos, do diagnóstico, dos sintomas. Vamos ter também duas convidadas falando sobre elas mesmas, não é testemunho, mas assim, sua experiência de vida. Pessoas que passaram pelo processo. Então, hoje o programa tem muita informação, então fique conosco, porque nós vamos à nossa primeira matéria e já voltamos. Segundo a American Cancer Society, o câncer é a segunda principal causa de morte, tanto em homens quanto em mulheres nos Estados Unidos, atrás apenas de doenças cardíacas. As pessoas com câncer sofrem efeitos físicos e psicológicos relacionados ao próprio câncer e devido ao tratamento, assim como angústia, medo e tristeza. Para os sobreviventes do câncer, o medo da recorrência do câncer é comum. Mesmo que passem muitos anos sem nenhum sinal da doença, os sobreviventes dizem que o pensamento da recorrência está sempre presente. Eles podem se preocupar, pensando que toda dor ou desconforto é um sinal de que o câncer está voltando. De acordo com os especialistas, esses medos irão acabar diminuindo, embora possam nunca desaparecer completamente. Entretanto, uma vez que o sobrevivente do câncer tenha feito tudo possível para reduzir este risco, ele ou ela reconhece seus medos e assume o controle dos mesmos. Você deve estar pronto e disposto a dar os próximos passos. Cuide de seu corpo. Foque em permanecer saudável. Tenha uma dieta saudável que inclua muitas frutas e verduras. Incorpore o exercício físico em seu dia a dia. Comece pequeno no início e depois aumente a intensidade e a quantidade de exercício que se faz à medida que se recuperar. Durma o suficiente para acordar sentindo-se descansado. Exprima seus medos. Expresse suas preocupações à família e amigos, outro sobrevivente do câncer, seu médico ou até mesmo um terapeuta. Se você não se sente à vontade para falar de seus medos, tente escrevê-los. Mantenha-se ocupado. Saia de casa e encontre atividades que tirem sua mente de seus medos. A maioria dos sobreviventes do câncer relata que seu medo diminuiu com o tempo. No entanto, alguns eventos podem desencadear medos. A sensação pode ser especialmente forte após as visitas de acompanhamento ao médico ou o aniversário do diagnóstico do câncer. Em última análise, é essencial considerar as necessidades do sobrevivente do câncer. Respeitá-los e ajudá-los a tomar decisões baseadas em suas avaliações os ajudará a administrar as dificuldades e superar as adversidades. A ideia não é simplesmente acrescentar anos à vida. Trata-se de acrescentar vida a todos os anos que lhe restam para viver. E para nos introduzir ao tema de hoje, nós temos conosco o Dr. Arthur Lima, que é médico oncologista. Como vai, Dr. Arthur? Bem, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor. Prazer é nosso. E para poder começar, o que é o câncer? Como explicar o que é o câncer? Bom, pessoal, o câncer nada mais é do que uma desordenação tecidual. O que é isso? Uma proliferação anormal de células, tá? Nosso corpo é formado por células, essas células dão origem a diversos tecidos, né? A pele é um conjunto de células, o pulmão é um conjunto de células que formam o tecido pulmonar, por exemplo. O sangue é um conjunto de células que formam, né, esse tecido sanguíneo. Toda célula, ela nasce, ela se reproduz por um processo de divisão celular e ela tem uma história de envelhecimento e uma morte programada, se é assim que a gente pode dizer.
O câncer ele ocorre a partir do momento em que uma célula perde esses mecanismos de ordem natural das coisas, ou seja, ela deveria morrer no tempo certo, ela não faz isso, e ela deveria se dividir do jeito certo. Então, ocorre uma desordenada divisão celular. Então, várias células vão se replicar desordenadamente, e para definirmos se um tumor ele é câncer mesmo ou não, ou seja, se ele é maligno ou não, esse tumor ele tem que ter a capacidade de invadir outros tecidos e órgãos. Por exemplo, você inicia um câncer na pele, aquele câncer ali, aquelas células que dão origem àquele câncer vão se dividindo desordenadamente, e a partir de um processo de metastatização, que a gente chama, ele forma metástases, e vão para outros órgãos e tecidos. Essa característica de invadir outros tecidos ou órgãos é que tornam um tumor que ele seja um câncer. Em resumo, definindo, câncer nada mais é do que uma proliferação desordenada de células com capacidade de invasão de outros tecidos e órgãos. O corpo não consegue conter aquele avanço, né? E aí a gente chama esse processo patológico, essa doença de câncer, tá? Ou neoplasia, que é o termo médico mais correto. E nós temos muitos mitos, né, com relação a isso, ao câncer. Muitas pessoas dizem que são fatores genéticos que causam câncer, outros dizem que são fatores externos que causam câncer. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Seria genético, fator externo, ou seria um conjunto dos dois? O câncer, ele ocorre por um conjunto de situações que podem ser isoladas ou se somar. O risco genético, ele existe, ou seja, eu até costumo brincar, né? Só tem câncer quem pode, não quem quer. O que é que eu quero dizer com essa frase? A carga genética, ela é sim predominante para você ter um processo de alteração celular no organismo que gere essa célula cancerígena, fato. Mas os hábitos de vida, o fenótipo que a gente chama, também pode contribuir para uma série de mutações que vão gerar o câncer. Um exemplo básico, pacientes que têm mutações germinativas, mutações que a pessoa já nasce com ela, tem um risco muito maior de ter câncer. Quando você vai investigar a história desse doente, você vai ver que uma avó teve câncer antes, que um pai ou uma mãe teve câncer antes, mostrando que muitas vezes essa mutação genética tem um componente hereditário familiar. Então a parte genética é fundamental. Porém, a pessoa pode não ter essas mutações de nascença, né? Mas ela pode ter hábitos de vida que favoreçam a formação de mutações somáticas, não germinativas, ou seja, você não nasce com elas, mas vai adquirindo elas com o tempo. Por exemplo, o tabagismo é um grande fator de risco. A pessoa fuma durante muitos e muitos anos e esse risco de ter câncer aumenta conforme a intensidade dessa carga tabágica, né? A intensificação dessa carga tabágica com o tempo de exposição ao tabagismo, por exemplo. Outros fatores de risco que a gente tem são os mais variados possíveis. A própria obesidade é um fator de risco, alguns vírus estão relacionados a isso. Então, um conjunto de coisas, exposição a agrotóxicos, algumas histórias ocupacionais também podem favorecer o surgimento de neoplasia, exposição à radiação, enfim, é um conjunto de fatores. Às vezes, você tem um estilo de vida totalmente saudável, mas você tem mutações genéticas que favorecem o surgimento do câncer. São pessoas que o risco é muito maior de ter, independente de elas terem um hábito de vida saudável ou não. Já pessoas têm esse risco genético diminuído, mas o estilo de vida é deletério. E esse estilo de vida pode propiciar o surgimento do câncer. E existe algum sintoma para indicar que a pessoa pode ter o câncer? Olha, o câncer, de modo geral, né? Ele, na maioria dos estágios iniciais, ele é muito silencioso. E esse é um grande problema da doença, né? Porque a gente tem, muitas vezes, o indivíduo fazendo o diagnóstico do tumor, o diagnóstico desse câncer, quando ele já está com um tamanho consideravelmente grande. Na maioria das situações, ele é assintomático no início, mas quando ele costuma manifestar sintomas importantes, geralmente essa doença já está ou avançada, metastática, ou grande, localmente avançada, naquela região ali com tamanho considerável, na iminência de virar metástase. É por isso que a gente sempre fala que existe todo aquele esforço da comunidade de saúde de fazer um rastreamento.
de detectar um câncer precocemente. Então, os sintomas, gente, dependem muito do tipo de tumor e da localização. Às vezes, um tumor cerebral pode se manifestar com uma confusão mental, com uma dor de cabeça persistente que não melhora com nada, ou com um episódio de convulsão. A pessoa nunca teve uma convulsão na vida e de uma hora para outra convulsiona. Aquilo ali pode ser a manifestação de um tumor em sistema nervoso central, em região do cérebro, por exemplo, né? Então, a gente precisa sempre, por isso que a gente reforça sempre a necessidade do rastreamento de alguns tumores, que é para a gente não esperar esses sintomas acontecerem e a gente conseguir fazer esse diagnóstico de forma precoce, aumentando vertiginosamente as chances de cura. Por exemplo, o rastreamento do câncer de colo uterino, que é feito com o exame de Papa Nicolau, né, o exame citológico vaginal, para pegar as células ali no início. A mamografia anual no rastreamento do câncer de mama, para pegar ainda lesões pequenas, suspeitas, que necessitem de investigação para definir mesmo se é câncer ou não e se for tratar logo no início, tá? A necessidade de tomografias anuais de baixa dosagem para indivíduos acima de uma certa idade já, para diagnóstico de câncer de pulmão, por exemplo. São vários exames que a gente vai fazer esse rastreamento. Nem todos os tumores a gente consegue rastrear. Por exemplo, o câncer de ovário é um câncer que não tem um exame de rastreamento. Então, muitas vezes, o câncer de ovário vai se manifestar de forma mais tardia, é difícil desse diagnóstico, ou você acha ele por acaso, tá? Então, só para deixar bem claro, os sintomas do câncer dependem do tipo de tumor e de que momento esse tumor está. Se é um tumor inicial, nem sempre vai dar sintoma, quase sempre nunca dá sintoma. Se é um tumor maior, mais avançado, a chance de ter sintomatologia é muito maior. E existem sintomas que a gente chama que determinam já uma doença muito mais agressiva, muito mais avançada. A perda de peso exagerada, aquele indivíduo que já chega no consultório magrinho, com muita perda de massa muscular, esse é um sinal que a doença já se estabeleceu e avançou há um certo tempo. E isso dificulta as chances de recuperação e cura do doente, uma vez que ele já está muito fragilizado, tá? Ou seja, nós temos que estar atentos, né, aos sinais que o nosso corpo pode dar e também estar em dia com os exames anuais, né? É necessário um acompanhamento frequente, é necessário a gente estar sempre atentando e tendo bons hábitos, né? E, lógico, qualquer alteração no seu organismo, né, que você acha suspeita, tem que realmente procurar um médico para fazer esse diagnóstico. Não necessariamente um oncologista, né? Um médico, porque muitas vezes o diagnóstico do câncer não é um oncologista que faz, ele já recebe o paciente encaminhado de outro especialista, de um clínico geral, por exemplo, de um cirurgião. Então tem que estar atento a essas manifestações que você falou. Às vezes surge um nódulo na mama, a mulher acha estranho aquilo, não tinha antes, a gente se conhece, a gente sabe como é nosso organismo. E a partir daquilo ali você vai atrás, procura ajuda e acaba fazendo esse diagnóstico. Tá? Claro. E, doutor, existe um câncer mais comum em homens e outro mais comum nas mulheres? Na verdade é o seguinte, o câncer mais comum de todo mundo é câncer de pele, né? E são cânceres que geralmente se resolvem com cirurgia. Mas a gente, nas estatísticas, a gente tira o câncer de pele não melanoma. Está muito relacionado à história ocupacional, exposição solar, é muito fácil ter. Como a pele é o maior órgão do corpo, é fácil as pessoas terem mais câncer de pele. E é um câncer que ele tem menos gravidade, de modo geral, tirando melanoma. Então, muitas vezes o tratamento é só cirúrgico e você pode ter mais de uma vez, porque a gente expôs ao sol a vida toda. De modo geral, o câncer de pele não melanoma é o mais comum para ambos os sexos. Só que nas estatísticas, a gente tira esse câncer de pele não melanoma. E aí define que o mais comum na mulher se torna mama e no homem próstata, tá? Em segundo e terceiro lugar, aí, dependendo da região, dependendo do lugar do mundo, que as estatísticas variam, geralmente é câncer gastrointestinal, né, colo retal, ou câncer de pulmão. Então, primeiro lugar, no homem, próstata, tirando pele e não melanoma, que para os dois é o mais incidente, tá? Para o homem, próstata, e para a mulher, mama, tá? No caso das crianças, qual seria? Em crianças, populações pediátricas, a gente tem uma apresentação um pouco diferente, até porque muitas vezes as alterações desses tumores estão ligadas ainda a tecidos jovens. A carga genética dessa criança já tem alguns genes que predispõem a alguns tumores específicos. Quais seriam esses tumores mais comuns na criança? O principal de todos é a leucemia, tá? Os cânceres hematológicos são muito mais comuns na infância, tá? Segundo lugar, tumores de sistema nervoso central, tá? Terceiro lugar, alguns tipos de linfoma, são semelhantes à leucemia, só que são nas células do tecido linfático. E também nós temos outros tumores aí com relativa prevalência, né? Tumor de Wills, que é no rim, osteosarcomas, tá? O retinoblastoma, que caiu na moda recentemente aí. Então, de modo geral, os cânceres hematológicos são os principais do sangue nas crianças, são os mais comuns, sobretudo as leucemias, 25% a 30% dos casos, seguidos por cânceres do sistema nervoso central, em torno de 15% a 20% das estatísticas, tá?
E também a gente gostaria de saber quais são os tipos de tratamentos que tem hoje em dia. O câncer, gente, ele é tratado de forma multidisciplinar. Um oncologista clínico, que é a minha especialidade, ele geralmente maestria o tratamento. É como se fosse um maestro definindo em equipe para onde vai começar, qual vai ser a sequência de tratamento. E o tipo de tratamento, gente, ele depende muito de como esse câncer é diagnosticado, tá? Existem várias modalidades de tratamento. A cirurgia é uma delas, a radioterapia é outra, a quimioterapia é outra. Dentro desse universo do tratamento sistêmico, que é onde o oncologista clínico atua, que é a nossa especialidade, a gente também não só faz quimioterapia, a gente também tem as terapias-alvos e a imunoterapia, que são tratamentos revolucionários, mais recentes, que permitiram aí mudar a história natural de muitos tumores. Tumores que antes a pessoa estava fadada a uma vida curta, né, pelo avançar da doença, hoje a gente consegue ter um controle melhor desse tumor, aumentando muito a expectativa de vida, a sobrevida desse paciente. Além do tratamento sistêmico, que seria com os remédios, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, além da radioterapia e além da cirurgia, nós temos outras modalidades de tratamento também, como endocrinoterapia, hormonoterapia, que a gente usa no câncer de mama, por exemplo, tá? Os bloqueadores hormonais também, que estão nesse contexto de hormonoterapia, que a gente também usa no câncer de próstata, tá? Existe também a medicina nuclear, em alguns tumores também, né, com radiofármacos, como a gente usa também no câncer de próstata, por exemplo, para fazer o tratamento desse doente. Então, são múltiplas modalidades de tratamento, tá? Geralmente, não é raro a gente ter que combinar 2 ou 3 modalidades. Fazer um tratamento que a gente chama de trimodal, né? Os remédios, a quimio, a terapia-alvo, a imunoterapia, a rádio, a cirurgia junto, tá? Essas estratégias são para prevenir a recidiva da doença de forma precoce. E o que é que vai me dizer se o paciente vai fazer cirurgia, se ele vai fazer só rádio, ou vai fazer só quimio, ou vai combinar esses tratamentos? O tipo de tumor e em que fase esse tumor foi diagnosticado. Muitas vezes um tumor em fase bem inicial, para a maioria dos sistemas e órgãos, só a cirurgia resolve a situação. Às vezes a cirurgia sozinha não retira o tumor todo, fica uma margem do tumor e a gente precisa fazer radioterapia naquela região que restou. Ou o paciente tem fatores de risco para a doença voltar, coisa que a gente analisa ali no exame histopatológico, na biópsia do doente. E para diminuir essas chances de recidiva, de retorno da doença, a gente, depois da cirurgia, tem que fazer quimioterapia, ou quimioterapia mais radioterapia junto. Às vezes a cirurgia não é a melhor opção, dependendo do tumor, e a gente, de uma só vez, já vai em cima do tumor, fazendo quimio mais radioterapia concomitantes, as 2 juntas. Ou em muitas situações que o diagnóstico é feito com doença metastática, que é o que a gente chama de câncer avançado, ou neoplasia avançada, nós precisamos fazer tratamento com quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, porque a doença já se espalhou. Então não faz sentido operar um só lugar ou fazer radioterapia naquele lugar. Tudo vai depender desse acompanhamento. A gente faz para todas as células desse. Ok. Sim. Alô? Sim, é que cortou um pouquinho, mas a gente entendeu o que o senhor falou. Perfeito. E o que é o transplante de medula autólogo? O transplante de medula autóloga é um transplante que a gente retira as células do nosso próprio corpo, do próprio indivíduo que está doente, e depois coloca elas num momento oportuno, tá? Ele é uma estratégia que a gente utiliza em alguns tumores, especialmente alguns linfomas, algumas leucemias, alguns tumores germinativos, tá? E no que consiste isso, né? A pessoa faz a coleta de células totipotentes, que são células da medula óssea. A medula óssea produz as células do sangue do nosso corpo. Então, lá tem células tronco, se é que assim a gente pode dizer, células progenitoras que vão dar origem às outras células do tecido sanguíneo. A gente faz a coleta dessas células, armazena, né, com medicações que expõem essa migração dessas células iniciais, percussoras, totipotentes da medula, cai na corrente sanguínea, a gente faz essa pega, geralmente é mais de uma vez para fazer a coleta dessas células, tá? Entra na segunda fase, que a gente faz quimioterapia de alta dose no paciente, que é para o paciente suprimir toda a medula, tá? E combater aquele tumor. E depois a gente injeta essas células de novo no organismo e acompanha para ver se vai ter a pega da medula óssea ou não. A indicação é restrita para alguns tipos de tumores, como eu já falei, principalmente os tumores hematológicos, tá? Nem sempre dá certo, mas quando dá, costuma aumentar as taxas de cura. E a gente tem que lembrar também que a indicação para fazer transplante de medula autóloga é um paciente que ele foi submetido a tratamento sistêmico e teve resposta completa. O que é isso? Todas as lesões tumorais do paciente sumiram. Isso que a gente consegue ver nos exames de imagem, né? A gente sabe que pode ter alguma célula residual que ainda não se estabeleceu e não foi detectada na tomografia, na ressonância. Enfim, são tumores que têm resposta exacerbada à quimioterapia. O linfoma tem essa característica, alguns subtipos, a leucemia também. Alguns tumores germinativos, como o tumor testicular, também podem
ter respostas absurdas à quimioterapia, e meio que para finalizar o tratamento a gente faz esse transplante de medula autólogo, né, para eliminar qualquer outra célula tumoral que tenha ali surgido, que a gente não vê nos exames de imagem, e aí nesse processo a gente apaga a medula óssea do paciente, literalmente destrói essa medula com quimioterapia e coloca de volta, baseado naquelas células que a gente tirou antes. Então tira do indivíduo, guarda, faz químio, suprime tudo, tanto o tumor quanto a medula óssea, e depois a gente dá de novo aquela célula que tirou para restabelecer aquela medula óssea do paciente. É um tratamento que tem que ser feito em centros de alta qualidade técnica e proficiência para fazer isso, não é todo lugar que transplanta, são grandes serviços, grandes hospitais, grandes instituições de modo geral. E o indivíduo, nesse procedimento de transplante de medula autóloga, ele fica muito frágil, porque é um tratamento agressivo para depletar a medula óssea, né, para destruir essa medula óssea e depois para regenerar. Nesse período ele fica muito suscetível a infecção grave, né, porque a imunidade cai muito em virtude da agressão desse tratamento. Então, é uma coisa que requer uma internação, requer um acompanhamento aí por 1 a 2 semanas, até esse indivíduo se restabelecer e ser liberado. Tem seus riscos, né? Mas a gente indica justamente quando a gente quer atingir essas taxas de cura, é quando o risco que eu falo supera o benefício, tá? E queremos agradecer muito pela sua participação, Arthur, ajudou muito a abrir assim, a mente das pessoas, o entendimento. Sim, como é. E ver quanto a ciência tem avançado, né, e muitos recursos para poder tratar os diversos tipos de câncer, a prevenção para que isso não se estenda. A oncologia é uma área que é muito dinâmica e dentro do conhecimento médico, com certeza a especialidade que mais tem avançado em publicações, em trials, em estudos de fase 3 nos últimos 20 anos. Tanto que a cada 1 ano os tratamentos mudam de forma vertiginosa e requer necessidade constante de atualização, não só do oncologista clínico, mas profissionais que atuam combatendo esses tumores, o radioterapeuta, o cirurgião oncológico em conjunto, o anatomopatologista também. Então a gente sabe que o conhecimento oncológico de hoje pode ser totalmente diferente daqui a 5, 10 anos, e a gente consegue ver isso numa linha do tempo curta, de 20 anos para cá. O quanto novos tratamentos puderam trazer qualidade de vida, diminuir efeitos colaterais durante o tratamento desse paciente, que eram tão temidos como antigamente, e hoje já não são tão intensos como eram outrora, né? E além disso, aumentar as chances de cura, ou se não curar, aumentar bastante o tempo de sobrevida, de expectativa de vida desse doente, com qualidade de vida, que é esse o nosso objetivo. Mais uma vez a gente agradece pela sua participação e a gente se vê na próxima programação que você vai estar com a gente desse tema. Obrigada. Obrigada. Convite, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E nós também temos aqui conosco a Paula Dutra, que é publicitária e criadora do blog Mão na Mama. Como vai, Paula? Tudo bem? Você nos escuta? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, obrigada pelo convite. Sim, Paula. E você vai fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta. E qual é a melhor maneira para receber o diagnóstico? Bom, se a gente for levar o pé da letra, né, como se fala aqui, não existe uma boa maneira, né, porque receber um diagnóstico de câncer nunca é bom. Mas eu acredito muito que a maneira mais adequada seja com um profissional que tenha empatia, né, para aquele momento e que possa esclarecer todas as dúvidas, porque na hora do diagnóstico é sempre um baque, né, sempre um susto, e aí milhares de coisas estão passando pela cabeça da pessoa, né. Sim, Paula. E, por exemplo, como é que é a reação de outras pessoas diante do nosso diagnóstico, né? A pessoa recebe um diagnóstico de um câncer. As pessoas que estão em volta, a reação das outras pessoas que estão em volta pode afetar em como a pessoa vai receber essa notícia? Com certeza. Minha mãe fala muito, né? Sempre falou durante os tratamentos que eu fiz, que era para afastar o drama, né? Então, assim, eu acho que vai muito de como o grupo de apoio vai definir muito de como você vai levar, né, esse tratamento. O grupo de apoio que eu falo, família, amigos próximos, colegas de trabalho. Então, assim, se as pessoas entenderem que você é o paciente, acho que fica tudo mais leve. Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive várias experiências de encontrar pessoas, falar com pessoas, a pessoa começa a chorar, por exemplo, e fazer um drama, ficar desesperada, enquanto eu estava consolando a pessoa, entendeu? Então, eu acho que se cercar de pessoas que sejam positivas, que estejam esclarecidas sobre o que você está passando, é essencial, né? Para poder a gente ter aquela força, né, em grupo. Sempre que eu falo disso, eu sempre falo que o câncer não é uma doença que você passar sozinho. Então, assim, quanto mais você se cercar de pessoas que sejam positivas e que te voltem para cima, que te voltem para frente, é o ideal. Obrigada, Paula. A gente pediria que você aguardasse só um pouquinho, que nós vamos a uma matéria e nós já voltamos com você, que temos muito mais perguntas.
Tá bom. Os especialistas em câncer descobriram que com uma dieta saudável e variada, aqueles que comem mais frutas e vegetais têm taxas de mortalidade até 30% mais baixas do que aqueles que comem menos. Uma dieta rica em legumes mostrou proteger contra o câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, entre outros. É aconselhável moderar a ingestão de calorias e eliminar alimentos ricos em gordura, especialmente os de origem animal. E são recomendadas pelo menos 5 porções de frutas e vegetais por dia, incluindo leguminosas. Consumir produtos de grãos integrais em vez de produtos refinados. Minimizar o consumo de carne, especialmente de carne vermelha e processada. Evite bebidas açucaradas, alimentos processados e alimentos ricos em sal. O exercício físico é um fator de proteção contra alguns tipos de câncer, como o câncer de cólon. Caminhar 30 minutos por dia, pedalar, nadar, correr, remar ou qualquer outro tipo de exercício. Evite sentar-se por muito tempo, vacinando a nós mesmos e a nossos filhos. É muito importante manter-se atualizado com as vacinas que devemos receber, assim como fazer os testes de detecção precoce do câncer. Para certos cânceres, é crucial que sejam detectados o quanto antes. Por exemplo, a mamografia dos 50 aos 69 anos de idade para o câncer de mama. A citologia ou teste de HPV a cada 3 a 5 anos para o câncer de colo de útero. Teste de sangue oculto fecal de 50 a 69 anos de idade. Teste de sangue oculto fecal de 50 a 69 anos de idade para o câncer de colo. Se você é mulher, tente amamentar seus filhos, pois isso reduz seu risco de câncer. Consulte seu médico antes de tomar a terapia de reposição hormonal, pois esta tem sido ligada ao risco de alguns tipos de cânceres. Evite fumar. É bem conhecido que fumar leva a muitos cânceres e outras doenças. O tabaco é uma das principais causas do câncer. Limitar o consumo de álcool. Bebidas alcoólicas aumentam o risco de vários tipos de câncer, especialmente de cabeça, pescoço, esôfago e fígado, mas também de mama e cólon. A melhor maneira de evitar o câncer é não beber de jeito nenhum. Proteja-se do sol. Isso é muito importante, especialmente nos primeiros anos de vida. A queimadura solar infantil será refletida no câncer de pele de adulto. E já estamos de volta com a Paula e ainda temos muitas perguntas para você, Paula. Paula, você que foi alguém que enfrentou, né, essa luta contra o câncer, você foi diagnosticada com câncer. O que você poderia dizer o que não se deve dizer a uma pessoa que tem câncer? Pronto, então é uma longa lista, né? Mas para resumir, eu pensei em 3 pontos principais. Primeiro, assim, as pessoas, elas têm a necessidade de falar alguma coisa, né? E muitas terminam se passando, falando coisas que não são tão agradáveis. Então, assim, muita gente fala do peso, que é comum que a pessoa que está fazendo quimioterapia, né, que está tratando um câncer, engorde, né, ganhe peso. Então, é muito desagradável você encontrar pessoas na rua, por exemplo, e a pessoa falar, nossa, você engordou, né? O que aconteceu? Né? Você devia emagrecer. E é muito desagradável isso. Ou ter falado do cabelo, falar, você não vai deixar esse cabelo crescer? O que aconteceu? Você vai ficar careca? Nossa, botou a peruca, né? Coisas que eu já ouvi. E outra é dizer que o câncer é falta de fé. Muitas pessoas falam que o câncer é que não tem Deus no coração, que vai precisar orar. E, na verdade, sim, o câncer a gente sabe que é uma doença multifatorial, né? Como o doutor Arthur falou. Então, assim, não é uma coisa só. Pode ser uma coisa genética, pode ser uma coisa por hábitos, pode ser um mix de várias coisas. Então, primeiro não é educado, né? E especialmente porque quem fala isso são pessoas que não têm intimidade, né? Para falar, não te conhece detalhadamente, e não são pessoas da área da saúde, né? Então, você dizer que o câncer foi por causa disso ou daquilo, compete aos médicos. Tá? Eu acho que, resumidamente, é isso. Não julgar, né? A última coisa que a pessoa com câncer deve ser julgada. A pessoa fica preocupada em responder esse tipo de coisa, sabe? Ou fica magoada, porque pra mim, por exemplo, eu já tive câncer 2 vezes. Então, pra mim, eu já respondo na hora. Agora, a maioria das pessoas não sabe o que responder. Aí vai guardar aquilo, vai ficar triste, vai sofrer mais ainda, entendeu? Então, não julgar é super importante. E no caso, em compartilha, se fala assim a palavra? O que dizer para um paciente? Tá.
Também muitas pessoas, né, eu agradeço por isso até, chegam para mim para perguntar o que falar, porque estão com um colega, com um parente com o câncer. Então, como é que age com essa pessoa que está passando pelo tratamento? Eu acho que a primeira coisa é ter um interesse genuíno, tá? Muitas pessoas perguntam sobre a saúde por fofoca, né? Porque, nossa, olha, a Paula tá com câncer, assim, assim, assim. Não, então, assim, pergunte coisas genuínas para você saber por preocupação, por gostar da pessoa, tá? Não queiram saber, e deixa a pessoa falar, na verdade, né? Não queiram entrar muito no detalhe, né? Até coisas íntimas, porque isso é constrangedor. Né? Então, fique naquela parte de interesse genuíno. Como é que tá a sua saúde? O que é que o médico falou? Né? Alguma atualização? Seja um bom ouvinte também, como eu falei, tá ali para poder a pessoa falar, né, do que ela quiser falar. Eu até anotei aqui algumas coisas. Oferecer ajuda útil é importante. Por exemplo, a pessoa está sem poder sair porque está enjoado, mas precisa passar na farmácia ou pagar uma conta, ou ter uma carona para ir para o médico, uma companhia para ir para o médico, sabe? São ajudas úteis. E a outra coisa é tirar do foco. Por exemplo, não é porque eu tive câncer que eu estou fazendo tratamento, é que eu não vou querer saber do namoro da minha amiga, sabe? De alguma coisa ou outra da vida. Porque a vida não para, né? Então, assim, dá para conversar outras coisas, dá para chamar a amiga para ir para o cinema, né? Se for possível, ou ver filmes em casa, ou fazer uma tarde de conversa com as amigas, né? Tanto faz. Mas, assim, dá para tirar o foco da doença. Por isso que é importante a gente ter uma rede de apoio com pessoas do bem, com pessoas positivas, como eu falei. Sim, tirar um pouco o foco, né, da doença, para que a pessoa possa ter uma vida normal enquanto faz o tratamento. Agora, muitos familiares, quando eles recebem esse diagnóstico de alguém da família, eles às vezes não querem, eles meio que querem esconder um pouco, não querem dar informações. O quão é importante a pessoa saber o tipo de câncer que ela tem, que tipo de tratamento ela vai fazer, que informações são essenciais para a pessoa que tem câncer saber? Pronto. É essencial que a pessoa saiba, como a gente fala aqui, é o nome, sobrenome, RG e CPF, né? Todos os dados do tumor, da doença que está se passando. Por quê? Muita gente gosta, por exemplo, de pesquisar no Google. Então, se eu for pesquisar no Google câncer de mama, é uma infinidade de coisas. Tem vários tipos, vários subtipos, tem muitos detalhes da doença em si. Então, se eu souber qual é o tipo, o subtipo que eu tenho, eu vou pesquisar exatamente onde eu tenho que pesquisar e vou saber as informações corretas, né? Então, assim, a pessoa precisa, o paciente, no caso, precisa saber as informações. Mas que a família tenha receio, tenha medo, é importante saber. Porque a informação, ela vai deixar a pessoa muito mais calma, né? Muito mais tranquila. Por exemplo, no meu caso, eu sabia exatamente o que eu tinha, qual é o prognóstico, quais são as possibilidades de tratamento. Então, eu estava muito mais tranquila do que muita gente que eu vejo, né? Que não tem informação, ou se não fica confuso, termina não perguntando para o médico. Então, assim, eu acho que o paciente tem que saber isso, o paciente tem que saber que ele, né, ou ela, não é o único que está passando por isso, tá? Vocês não estão sozinhos. Eu sempre falo que quando a pessoa tem um diagnóstico, entra num universo novo, né? Porque tem milhões de coisas, milhões de informações, mas tem milhões de pessoas que passaram por isso. Como eu, por exemplo, tenho um blog que fala do assunto, né? O Mão na Mama já existe há 11 anos, falando do assunto, disponibilizando a minha experiência e a experiência de outros, para poder ajudar quem está passando por isso agora, né? Então, você saber que fora o grupo de apoio, né? A sua rede de apoio familiar, de amigos, de colegas, você tem seu grupo também, né? Você tem seu grupo de pacientes, e as pacientes que estão passando por isso ou passaram e sabem literalmente exatamente o que você está sentindo, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso é uma força extra que a gente tem. Inclusive, aqui na minha cidade, né, em Salvador, Bahia, eu e uma amiga criamos um evento chamado Papo de Câncer, que fala justamente isso. A gente estava no teatro, só paciente com câncer no palco, e a plateia lotada de pacientes em tratamento para trocar experiências. Então, essas experiências são essenciais. E também qual é a parte mais difícil do diagnóstico? Eu acho que a parte mais difícil é o início, na verdade, né? Óbvio que tem vários momentos, isso varia de pessoa para pessoa. O início, porque você não sabe onde é que você está pisando,
né? Como eu falei da informação. Por exemplo, quando eu fui fazer radioterapia do câncer de mama, eu estava super ansiosa, porque eu não sabia detalhes, né? Eu não sabia como era. Eu sabia que eu ia deitar numa máquina e que fizeram um desenho, né? No lugar da mama. Eu sabia mais ou menos, mas não sabia detalhadamente como era. Eu estava super ansiosa. E quando eu entrei, durou 5 minutos. Aí eu saí pensando assim, eu falei, gente, eu tô só isso, sabe? Eu tava super ansiosa, com receio disso, né? Óbvio que não é simples, mas era muito mais simples do que eu pensava, né? Porque quando tá com uma coisa na nossa cabeça, a gente cria uma coisa muito maior, às vezes, do que a pessoa, do que é, né? Do que a coisa é. E óbvio que vai ter momentos chatos, vai ter momentos da cirurgia que você vai ficar mais dolorido, né? Que incomoda, que você tem que parar a sua vida, né? Eu acho que essa mudança da vida rotineira também é difícil, mas é possível, né? A quimioterapia também é difícil, mas tudo é manejável, né? Tudo é manejável. Eu acho que enjoo, os sintomas que você tem são manejáveis, de acordo com, né, com o que a sua equipe multidisciplinar indicar, mas eu acho que esse não saber, né, essa coisa meio iniciante é mais complicada. A gente gostaria muito de agradecer a sua participação, tá bem? Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem agora e que estão passando por isso puderam aprender um pouquinho com a sua história, com as suas informações, tá bem? Vai aparecer também as informações do seu blog, para quem quiser poder acessar, tá bem? Tá bom, muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Nós é que agradecemos. E para encerrar o tema de hoje, nós temos conosco a Paty Figueiredo, que é terapeuta integrativa. Tudo bem, Paty? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Sim, Paty, você como paciente, você já foi paciente que superou o câncer, né? Então você pode confirmar que o câncer tem cura? Sim, claro que tem. Cada vez mais a medicina está avançada, né? E esse conceito de cura, ele é bastante polêmico, inclusive, porque a medicina convencional, ela nos fala que o paciente oncológico, depois que finaliza o tratamento, dado 5 anos que ele está em remissão, ele é considerado curado. Então, no caso, eu fui diagnosticada em 2014, finalizei meu tratamento em 2015 e hoje, né, a gente está em 2023, eu sou considerada curada, mas isso não quer dizer que eu não tenha risco de futuramente ter um novo diagnóstico. O que é a cura o paciente, quando ele é considerado curado, isso significa que hoje eu tenho a mesma chance que você ou qualquer outra pessoa saudável de ter qualquer doença, inclusive um novo diagnóstico de câncer. Então, isso causa muita confusão, porque às vezes as pessoas acham que se curar eu nunca mais vou ter a doença. Daí a importância, né, dos hábitos de vida para a gente minimizar esse risco. E é possível prevenir o câncer? Com toda certeza, é exatamente isso que eu estou falando. A gente tem uma ideia, quando eu fui diagnosticada, eu não tinha casos nenhum na família. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu me questionei, como assim? Na minha família não tem ninguém com câncer? Por que eu tive? Né? E aí depois, estudando, eu fui aprender que somente 15% dos diagnósticos são de origem hereditária, no máximo 15%. Então, os outros 85% estão relacionados a estilo de vida. Estilo de vida seria obesidade, consumo de álcool em excesso, tabagismo, sedentarismo, má alimentação, uma série de hábitos que, se a gente muda, né, a gente tem condições de prevenir o câncer, sim. E muito se fala sobre os males que fazem os alimentos ultraprocessados, alimentos processados na alimentação, né? Então, tem a ver também com o desenvolvimento de câncer, esses alimentos que hoje em dia são super normais encontrar nas prateleiras do mercado, os enlatados, os processados?
Infelizmente, sim. Inclusive, aí você está falando no caso, né, de embutidos. A gente tem, eu era, antes de ser diagnosticada, estudar sobre alimentação, me tornar terapeuta integrativa, eu era garota diet, então eu consumia tudo diet, blanquê de peru, porque eu achava que aquilo era saudável, mas é uma carne processada e hoje é considerada os embutidos, né? Eu estou falando aí só dos embutidos, né? A Organização Mundial da Saúde já colocou esses produtos alimentícios no mesmo rol que o tabaco, por exemplo, em termos de aumentar o risco de câncer. Então, a gente tem vários alimentos que, infelizmente, colaboram para o nosso adoecimento. E o contrário também é verdadeiro, a gente tem vários alimentos que vão colaborar para o nosso processo de cura e para a manutenção da nossa saúde. Porque a minha próxima pergunta era isso, da alimentação durante o tratamento, como ela ajuda e se tem alguma alimentação que ajuda assim, ter menos sintomas, alguma coisa? Com toda certeza. Eu gosto muito de fazer uma analogia o carro e a gasolina, né? O carro ele precisa de um combustível para ele funcionar. E aí, se você coloca uma gasolina adulterada, de péssima qualidade, esse carro vai ter problema, vai engasgar, vai bater o motor, vai dar algum problema nesse carro. E a mesma coisa, a alimentação é o combustível do nosso corpo. Então, se você se alimenta de muitos embutidos processados, enlatados, você está inflamando o teu corpo, né? Você está enfraquecendo o seu sistema imunológico. E a partir do momento que você adota uma alimentação mais saudável, né, natural, frutas, verduras, legumes, de preferência orgânicos, né, livres de pesticidas, com toda certeza você vai estar aí ajudando o teu corpo nesse processo de cura. E sim, tem alguns alimentos que a gente pode incluir na alimentação durante o tratamento, que ajuda a minimizar os efeitos colaterais. Eu posso citar aqui, por exemplo, o gengibre, que é excelente para enjoo. Então, um chazinho de gengibre, fazer um suco funcional, colocar uma rodela de gengibre. Eu costumo falar que os alimentos são a farmácia de Deus, né? A gente tem aí a natureza à nossa disposição e sim, os alimentos têm esse poder de prevenir, de curar e ajuda a passar pelo tratamento com mais qualidade de vida. E além da alimentação, quais outros hábitos que podem prevenir o câncer? Olha, tem bastante coisa que se pode fazer além da alimentação para a gente prevenir, né? Conforme eu falei, obesidade, sedentarismo é fator de risco para o câncer. Então, fazer atividade física, manter seu peso, estresse crônico também é fator de risco. Então, a gente vive um mundo, né, super atribulado, estressante, mas a gente precisa lidar melhor com o nosso emocional. Isso vai fazer toda a diferença. Aprender a lidar com situações estressantes da melhor maneira possível, qualidade do sono, evitar o consumo excessivo de álcool, tabagismo, é um dos maiores fatores de risco para o câncer. Então, é importante também evitar. Eu acho que esses são os hábitos mais que trazem mais resultados para quem deseja prevenir do câncer. E quando esse de prevenir, mas e quando a pessoa já está fazendo o tratamento, quais são os hábitos que ela devia de começar? Olha, a alimentação, né, é fundamental. Esse é um período que o corpo realmente está precisando, né, para fortalecer o sistema imunológico, passar pelo tratamento com mais qualidade de vida. Eu acho fundamental cuidar do emocional, né? Como terapeuta integrativa, e aí eu sigo a linha do Ayurveda, que é a medicina indiana. A gente acredita que não é só o corpo físico que adoece,
né? Todos nós temos um corpo mental, emocional, espiritual e físico que vai refletir o que a gente pensa, o que a gente sente. Tudo isso vai refletir no nosso corpo. Então, é importante buscar um equilíbrio emocional, buscar um apoio nesse sentido, qualidade do sono, a prática de alguma atividade física. Eu sou sedentária. É claro que tudo isso em comum acordo com o seu oncologista, né? De repente a pessoa está com câncer metastático, está mais debilitada e não consegue fazer uma atividade física, mas o simples fato de você dar uma caminhada de 5 minutinhos, 10 minutos, mexer com as suas plantas, movimentar o teu corpo, ativar a sua energia vital, com toda certeza vai minimizar, por exemplo, a fadiga oncológica, que é um cansaço que se sente, especialmente quando o paciente está fazendo quimioterapia. É um cansaço além do comum, não é esse cansaço que a gente, trabalhei muito, estou cansada. Não, a pessoa fica prostrada na cama. Então, são pequenas atitudes. Uma coisa que me ajudou muito em relação à ansiedade, meditar, né? Eu comecei a meditar lá atrás, quando eu estava me tratando do câncer, e eu recomendo para todo mundo que deseja ter saúde mental. Agora, a produção nos informou que você está para lançar um livro. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, olha, vou mostrar aqui para vocês. O nome do meu livro é Enfrentando o Câncer com Leveza. Câncer não é escolha, mas a forma como irá enfrentá-lo, sim. E eu escrevi esse livro justamente porque eu sempre fui uma pessoa muito alto astral, uma pessoa leve. E quando eu descobri que eu tinha câncer, eu decidi. Primeiro, a gente se sente. É como se a nossa vida tivesse sido roubada, né? De repente, de uma hora para outra, eu tenho que fazer químio, cirurgia, um monte de coisa. Você sente que você perdeu o controle da tua vida. Mas tem sempre uma coisa que a gente pode controlar. Como eu quero superar esse desafio? Eu decidi que eu ia superar com leveza. E isso me ajudou durante todo o tratamento. E é o que me norteia até hoje para que eu me mantenha saudável. Então, nesse livro, eu compartilho não só a minha história de superação, mas todas essas mudanças de hábito que eu fiz na minha vida, que me ajudaram a passar pelo tratamento com mais leveza e que me ajudam a me manter saudável hoje. E são os mesmos hábitos de vida, mudança de mentalidade com que eu trabalho as minhas clientes, seja das minhas mentorias ou atendimentos individuais. Parabéns pela sua história. É muito enriquecedor ouvir, né, que é como ela passou por tudo isso e os seus conselhos também com relação ao que as pessoas devem mudar na alimentação, nos hábitos. A gente gostaria muito de agradecer a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre o meu livro, é só acessar o meu site, cancercomleveza.com. Isso mesmo. Então tá bem. Deus abençoe e a gente espera contar com a sua participação em outros programas que vamos falar desse tema também. Obrigada. Obrigada. Beijo. Que assim seja. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos ao nosso testemunho e nós já voltamos para romper o silêncio. A senhora sente dor aonde, senhora? No meu ombro. O que a senhora tem no ombro? Carcinoma metastático. Carcinoma. Então, isso foi diagnosticado no ombro da senhora há quanto tempo? Eu tive que fazer uma pequena cirurgia, uma biópsia, aqui, ó. Olha a cicatriz aqui, ó. Tá vendo? Olha aí a cicatriz. A lesão estava aqui, no linfonodo, que é um gânglio, que chama de íngua, né, popularmente. Aí fez o diagnóstico de carcinoma metastático. Ou seja, uma lesão cancerígena veio para cá e daqui passou para o meu osso. Só um milagre, então. É verdade. Então, a própria médica me disse que tinha poucos meses de vida. Qual o nome da senhora? Sou Regina. Dona Regina? Então chegou a hora dele operar na senhora agora. Olhe para cá. A água vai entrar no seu osso agora. A senhora crê? A senhora fecha os olhos. Em o nome de
Jesus, água, quando você entrar no corpo dela, expele toda e qualquer célula cancerígena, expele toda dor, expele toda doença, expele todo sofrimento. Água, Jesus me mandou aqui para falar contigo. Se transforme no milagre, em nome do Senhor Jesus. Regina. Sim. Receba o Espírito da cura. O Espírito da cura reveste o teu corpo mais do que a tua roupa veste o teu corpo agora. Doutora, aqui nesse exame, esse aqui é o exame que constata a doença, é isso? Exatamente. Então, eles detectaram uma acúmulo muito grande de células nesse lado do meu pescoço. E aí veio para as costelas, que é metástase, né? Tem vários aqui, olha. Leia aqui o que diz aqui, por favor. Linfonodos e linfadenogalias, opacidades pulmonares, a via do pulmão também, lesões ósseas. Hipermetabólico significa que está recebendo o contraste, indicando acometimento neoplásico, que é o câncer. Então, para as pessoas leigas na questão de entender essas palavras médicas, aonde que eram os tumores que a senhora tinha? Fala, por favor. No ombro, na costela, no pulmão e na bacia. Então estava se alastrando pelo corpo da senhora? Não havia nos órgãos, mas nos ossos tinha bastante. Nos ossos? E eu não, para ter ideia, eu não sabia que estava tendo nenhuma alteração no meu corpo, eu não me sentia nem mal. Fui fazer exames de rotina, que normalmente eu faço no mês de maio. Mas em fevereiro, minha nora estava precisando fazer exame, eu digo, eu vou fazer com você. E por conta de muitos casos de câncer na família, meu esposo também médico, disse, faça sempre marcadores. Os marcadores são exames que indicam se há alguma alteração no corpo. Para minha surpresa, os marcadores que todos os anos davam normais, estavam todos elevadíssimos. O que os médicos que a senhora era acompanhada, ou tem sido acompanhada, disseram com respeito à situação que a senhora se encontrava? Primeiro que ninguém sabia que estava vendo isso aí. Ficavam rindo de mim porque eu estava fazendo os exames, porque os marcadores estavam alterados. Até que eu resolvi ir a uma oncologista, doutora Cristina, e ela, examinando fisicamente, encontrou os linfonodos todos alterados nessa região. E ela olhou para minha nora e disse, tenha logo um filho, para poder ela ver o neto dela. Para você ver a forma como ela achou que a situação estava tão grave. Quer dizer, para essa ela médica... ainda não tinha esses exames. Para essa médica, a senhora tinha pouco tempo de vida. É, porque quando já está no linfonodo, significa um grau muito avançado já do câncer. Então, fiz a biópsia, fiz os exames, e aí ela começou todo o tratamento quimioterápico. Estava previsto 1 ano e meio. 1 ano e meio de quimioterapia? No mínimo. E isso sem saber se isso iria dar certo. Só que em setembro, o tratamento começou a dar problema no meu coração. Foi quando a senhora veio aqui em cima do altar aquele dia. Isso, eu já estava fazendo o tratamento com a água, os marcadores caíram, tudo. Mas a médica, ela achava que eu deveria continuar. Mas só que quando meu coração começou a crescer, houve uma cardiomegalia, que a gente chama, o coração ficou crescido devido ao tratamento. Aí ela teve que suspender. E para surpresa dela, o tratamento continuou muito bem, obrigada. E de setembro para cá, quando a gente percebeu que era um milagre de Deus. Tanto que o exame aqui depois, o outro que a senhora fez, é dia 21 de janeiro, né? Foi agora. Isso, exatamente. E aí, fala para as pessoas o que diz, qual é o diagnóstico. O estudo sem evidência de neoplasia metabólica, ou seja, não há mais câncer no corpo inteiro. Curada. As lesões que haviam, não houve mais. Foi o poder de Deus. Mais. Com certeza, foi admirável. A médica ficou boquiaberta. Amém, pessoal. Bem forte para o nosso Deus. Olha só o que Deus faz nesse tratamento. Doutora, Deus abençoe grandemente, viu? A gente está voltando desse testemunho maravilhoso, um testemunho bem grande, um testemunho que mostra mesmo o poder de Deus. Como ele falou, como a senhora Regina falou, um milagre.
ela precisou desse milagre. Talvez você já foi no médico, talvez você está passando por essa situação agora, que o médico falou assim, de verdade, só milagre mesmo para poder sobreviver, sair dessa situação. A própria médica, né, oncologista, disse a Nora que tivesse logo um neto. Neto, não? Porque ela já estava condenada. Que para todo mundo... Para a medicina era impossível a cura, porque já estava em estado avançado, como você assistiu nesse programa. A medicina tem avançado muito, existem muitos tratamentos, existem muitas especialidades, muitos tipos de diagnóstico, de tratamento do câncer, mas existe um momento em que a medicina, a ciência não pode te ajudar. Existe aquele momento que é o impossível, é quando chega a hora do impossível. E quando chega a hora do impossível, só Deus pode fazer, só Deus pode ajudar. Como diz a palavra de Deus aqui em Mateus 19, 26, diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, Sandra, quando chega esse momento do impossível... Para Deus tudo é possível. Você tem que recorrer a esse Deus que é o Deus dos impossíveis. Para Ele, esse câncer que você está passando, que talvez você já está desenganada pelos médicos, não existe mais tratamento, não existe... Talvez os médicos disseram agora é esperar a sua hora. Não, existe uma saída. Existe um Deus que é especialista em impossíveis. E é esse Deus que agora a gente vai orar a Ele por você. Queremos unir a nossa fé com a sua, pela sua saúde, pela saúde da sua família, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos, é momento de oração. Disse Jesus: Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós entramos na Tua gloriosa presença, na Tua poderosa presença nesse momento, meu Deus. E conosco, meu Deus, estão orando muitas pessoas. Meu Pai, eu não sei a condição de cada uma dessas pessoas, eu não sei as lutas pelas quais essa pessoa está passando, eu não sei o desespero por que ela passa ao ver o seu familiar enfermo, sofrendo no leito de dor, ou ela mesma, meu Deus, que recebeu um diagnóstico, meu Deus, de condenação, meu Pai, porque não existe solução, não existe cura, não existe tratamento. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o especialista nos impossíveis. Quando não existe mais saída, quando não existe mais saída pela medicina, pelos tratamentos, é aí que o Senhor age, meu Pai. Então eu peço que o Senhor venha agora alcançar cada uma dessas pessoas que oram conosco, meu Deus. Meu Deus, no mais profundo do ser, toca agora, meu Deus, toca na carne, toca no corpo, toca, meu Deus, aonde é a raiz desse problema, meu Deus, no sangue, nos ossos, nos órgãos, seja onde for, meu Deus, toca com a Tua mão poderosa, meu Pai, e arranca esse mal que tem consumido essa pessoa, arranca esse mal que tem, meu Deus, dado tanto sofrimento a essa família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos isso. Você que ora conosco, creia que esse Deus do impossível está tocando em você nesse momento para te curar, para te salvar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, cada um que ora conosco nesse dia, nas Tuas mãos, meu Pai, e que o Senhor venha, meu Deus, realizar o maior dos milagres na vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja abençoado através dessa oração. E a gente quer convidar vocês que toda terça-feira aqui na igreja a gente tem essa oração da cura. A gente tem as reuniões aqui nos 3 andares, como a gente sempre fala cada semana em português, espanhol e inglês. E a gente faz essa oração do milagre, da cura. Sim, e tenha essa certeza que Deus te tocou agora. E isso é só um pouquinho do que Deus pode fazer na sua vida. Deus, Ele quer fazer o maior milagre, que não é a cura dessa enfermidade. Talvez você pense que o maior milagre que você precisa é esse problema que você está passando agora, é essa enfermidade que você está enfrentando. Mas o maior milagre não é esse. O maior milagre é ter uma vida com Ele. E com Ele vem todas as outras coisas. Todas as outras coisas vêm com essa vida com Deus. Então, você é o nosso
convidado especial, esteja conosco aqui no 2420 da Dufferin Street. Como a Sandra falou, nós temos os 3 idiomas, então você que fala português, mas tem um amigo que você quer convidar e sabe que está passando por um problema assim e fala espanhol, temos a igreja em espanhol no 3º andar, temos a igreja em inglês. Você é o nosso convidado todo especial, tá bem? E também para nos acompanhar nos próximos programas Rompendo Silêncio. Fique conosco, toda semana temos temas diferentes, interessantes para acrescentar na sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.